O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, ENGE, FAESC, Cicobi e FECOERUSC, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. O programa hoje destaca o Radar Reinvenção, jornada de eventos da Fiesc, que reuniu executivos de indústrias catarinenses para debater os pilares da gestão empresarial. Eu acho que é um aprendizado enorme, esse compartilhamento de informação e também o próprio network entre os empresários que aqui estão participando é fundamental para que o nosso estado se destaque ainda mais no cenário nacional e internacional. Vamos continuar com o Radar Reinvenção, mas antes, vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. A vindima, que é o período de colheita das uvas, é uma época festiva tanto para os produtores quanto para os amantes do vinho, que têm aí a oportunidade de participar de degustações e aprender mais sobre a produção vinícola. E as comemorações da 10ª Vindima de Altitude teve programação especial. Desde a abertura do evento, com o Festival da Vindima, até o tour nas vinícolas, a programação, que teve início no dia 1º de março, este ano foi até o dia 30 de abril. E agora? Bom, a programação referente à 10ª edição da Vindima de Altitude terminou, mas os atrativos continuam. Bom, é a vida que segue, né? A gente continua desenvolvendo um trabalho primoroso no campo, nos vinhedos, porque a cada ano nós fazemos uma reciclagem, porque são plantas vivas e requerem cuidados continuados. Isso, inclusive, é uma oportunidade muito interessante para os visitantes poderem ver como é que se maneja um vinhedo. Em realidade, os grandes vinhos nascem no vinhedo. Afora isso, nós temos o nosso receptivo, que funciona 7 dias por semana, das 9 da manhã às 5 da tarde. Todo dia recebemos visitantes e uma vinícola sempre é um ponto de encontro fenomenal. O vinho está atrelado à cultura, é um ponto para se construir amizades, construir fortes relacionamentos e a oportunidade também de acompanhar o processo de vinificação que nós fazemos aqui. Então, assim, sempre existe oportunidade para belos encontros na própria vinícola e todos são muito bem-vindos. O Radar Reinvenção, jornada de evento da Fiesc, que foi realizado no dia 3 de abril, em Florianópolis, reuniu executivos de indústrias catarinenses em torno do tema governança corporativa e performance. Há alguns anos, nós começamos aqui na Fiesc um movimento para provocar mudanças de pensamento e buscando uma visão de crescimento das nossas indústrias. Como resultado desse processo, surgiram algumas diretrizes que para nós se tornaram verdadeiros mantras. Fazer mais, melhor e com menos. Essa é uma diretriz extremamente importante aqui na Federação das Indústrias. O sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. O mundo passa por transformações profundas e nós temos que estarmos atualizados. Esse é um dilema bastante importante. Geralmente o empreendedor ele vem de uma característica sonhadora, mas não vem com os fundamentos de governança e de gestão. E isso foi claramente o meu caso. E esse conflito entre você querer muito, sonhar alto e não conseguir aplicar práticas de gestão, acaba fazendo com que você acelere o crescimento, mas sem controle. Então, no nosso caso, nós cometemos muitos erros
por estar buscando algo sem preparar o terreno para aquilo. Então, é muito importante quando você busca o crescimento, você entender primeiro quais são os fundamentos e quais são as práticas de governança e gestão que eu preciso tê-las para que eu possa operar. A governança é fundamental para o sucesso de uma empresa. Então, eu acho que é um aprendizado enorme, esse compartilhamento de informação e também o próprio network entre os empresários que aqui estão participando é fundamental para que o nosso Estado se destaque ainda mais no cenário nacional e internacional. Governança corporativa foi tema do painel que teve a participação do Décio Silva, da WEG, do Bruno Salmeron, da Schultz, do Jorge Freitas, da Intelbras, e foi mediado pela vice-presidente da Olsen, Elisa Olsen. Eu acredito que governança, ela sem querer, ela tem muita relação com família. E eu sei que todos que estão aqui têm isso na história. Décio e o Jorge Freitas estão na operação, e eu sei que o Bruno tem uma história lá atrás. Eu assisti uma palestra dele, eu sei que ele tem uma história que ele já trabalhou em empresa familiar, né, Bruno? Então, toda a carreira dele também esteve envolvida, tem um pouco disso. Mas eu queria primeiro ouvir do Décio, que é uma honra estar aqui do lado dele, mas eu queria ouvir um pouquinho de todos e que a gente pudesse compartilhar como é que foi, como é que nasceu, porque muitas vezes a gente fala de governança e a gente trata a governança como uma coisa já muito de empresas grandes, de conselho, estruturação, esses processos já prontos. E para o Brasil inteiro e para a grande maioria das empresas, precisa dar o primeiro passo, né? E a empresa familiar tem algo muito pessoal envolvido, que é, de fato, a gente não querer gerar conflito de família, a gente querer que o patrimônio se perpetue por mais anos. Isso acaba motivando a construção de um conselho e de uma governança. Eu acho que o principal é aculturamento da família, né? Nós, os 3 fundadores, mais ou menos há uns 50 anos atrás, eles estabeleceram um encontro dos acionistas controladores da família. Eu tinha 14 anos, 15 anos, sei lá, desse tipo. Ia eu, minhas irmãs, nós somos uma empresa de 3 famílias, né? Tripartite, é uma dízima periódica, né? E daí eles apresentavam nesses encontros em julho e em dezembro, porque eram férias de julho e as férias de dezembro, vinha todo mundo. Inclusive, o meu pai queria que viesse os neném de colo também. Eles vão aprender por osmose. O presidente apresentava os resultados do ano e depois tinha uma palestra, alguma coisa para aculturar os acionistas. E o principal ponto disso tudo, que foi um consultor, o João Bosco Lodi, que na época, lá 50 anos atrás, que recomendou e eles fizeram. E a principal coisa que eles diziam assim, definir o que é o sócio. Nós temos que, naquele negócio da governança, separar o sócio de quem faz a governança, que pode e deve ser. Eu gosto que o olho do dono engorda o boi também. Então, no Conselho da WEG, nós temos um representante de cada família, são 7 o Conselho da WEG, então tem um de cada família, que cada grupo familiar escolhe, mas dentro fomos todos educados para dizer, nós temos que escolher, todo mundo é acionista igual, mas nós temos que, cada família tem que escolher aquele que está mais preparado, por isso se prepara avaliações com consultorias independentes e tal. Porque se tem uma coisa que o acionista tem que saber, eu disse acho que no comecinho, tem que saber quem vai cuidar melhor do meu patrimônio. Que bom quando na família tem pessoas totalmente preparadas, mas isso tem que ser analisado. Então, tem que ter uma cultura de acionista que nós temos que preservar o capital para longo prazo, a crescer, gerar impacto social e tudo mais. Então, temos que ser acionistas responsáveis. Eu diria que nesse tempo todo, entre família, né? Na família, que o problema todo, a governança é top para deixar um legado de governança, de sucessão. Então, é o jeito, não tem outro jeito. Mas o começo, o acordo acionista que foi falado aí,
Não tem jeito. Um acordo de acionista, eu vejo em amigos e coisas. O problema é não ter um acordo de acionista na família. Isso aí, Jorge, é a coisa mais relevante de todo. Se as partes não definem como é que vai ser a governança, como é que nós vamos ser gerido, tudo que não é combinado é caro. Tudo que está combinado é bem barato. Então, não pensa que os acionistas apoiadores é só olhar, escolheram lá, os acionistas da VEG, vão ver, tem o Cuba agora, tem o presidente do conselho, é o Décio e tal, mas eles têm a missão de ficar vigilantes e fazer a mudança na hora que efetivamente precisa. Esse é o sistema de governança que está estabelecido. E se for fazer 2 mensagens para as empresas familiares, fechadas, de médio porte, 2 coisas. A primeira, os acionistas têm que se reunir, o líder, a geração que está tocando, para fazer um acordo, como o Jorge fez lá muito. O nosso deve ter 40 e tantos anos aí, o nosso acordo de acionista, que define todas as regras de governança. E a segunda coisa, cria um conselho de administração, pouca gente, escolha, tem 2, 3 acionistas ali que tocam a empresa, escolhem mais 2 que feche o gap. Se os acionistas controlador tem goleiro, tem defesa e tem um meio de campo, escolhe 2 atacantes, ou só tem 2 atacantes e um meio de campo, escolhe um goleiro e um back aí para formar o time. Nós embarcamos nessa jornada na empresa da minha família há mais de 50 anos e é uma jornada contínua. Tá? O Décio explicou muito bem, com renovação, e o que eu estou gostando bastante é essa diversidade que nós temos hoje, essa grande oportunidade. A Tânia é uma grande amiga minha, o Dan Yospe é meu conselheiro pessoal. Então, assim, são figuras carimbadas aí do mercado, né? Mas nós temos aqui na plateia, por exemplo, uma startup chamada Organa. Vou tomar liberdade. Pequenininha, fez lá um serviço e tal, e de vez em quando ele vinha na minha sala perguntar como é que estão as coisas, tal, não sei o quê. Um dia eu falei que estava construindo uma casa, ele falou, quer fazer uma compostagem na sua casa? Eu, quero. E aí eu comecei a perceber o seguinte, o que ele queria mesmo era de pequenos conselhos. Tá? Então, assim, a carência, né? E eu percebi aqui no público, eu tenho certeza absoluta que, sem conhecer todos os senhores e senhoras, vocês serão excelentes conselheiros para compartilhar conhecimento com outras companhias. Eu vou tomar a liberdade de comentar o nível máximo de humildade que nós estamos chegando agora nessa nossa geração. A John Deere, que é um big player do mercado de tratores, né? Ela percebeu que ela tinha um conselho de administração muito bem estabelecido, tinha um conselho de clientes, tinha um conselho de concessionárias, e há 2 anos montou agora um conselho de fornecedores. Tá? E eu fui convidado como o único brasileiro a fazer parte desse conselho. Eu vou para lá, Décio, eu nem pisco na reunião. Eu deveria pagar para participar de uma reunião dessa. É uma reunião mega estratégica, né, onde eu tenho a oportunidade não só de pensar na Chus, mas como trazer e aportar todo esse know-how, toda essa geração de novos projetos, não só para uma companhia. Porque, assim, governança é a gente deixar de ser egoísta. É de nós compartilharmos isso com toda a cadeia de fornecedores. Deixa eu colaborar aí com uma frase que eu escutei um mês atrás, que eu achei sensacional, eu não sei quem é o autor. Empresas são feitas de gente, clientes são feitos de gente, os acionistas são feitos de gente. Então, quem não entende de gente, não entende de negócio. Eu acho que você falou bem, o Jorge também, nós não podemos nunca esquecer que somos humanos e o outro interlocutor também é humano. Eu acho que tem que ter discussão, isso os 3 fundadores da VEG deram um exemplo muito grande, eles discutiam bastante, mas discutir é para
ver diferenças e para achar a melhor solução. A discussão não é pessoal. Não é lavar roupa suja, né? Não é eu ganhei e tu perdeu. A discussão, é o debate, tem que ficar em cima das ideias e não em cima de quem é o dono da ideia. E era 3 acionistas de peso igual, é 33,33. Por causa disso que acho que por essa questão que nós aprendemos a ser tão participativo e tanto dividir, porque ela nasceu participativa, não com um dono que dizer, puta, aqui eu botei o meu capital, eu estou aqui. Era de 3. Então temos que cuidar, tem que debater muito. Eu percebo que hoje as empresas premiadas no mundo, na excelência, qualidade, logística, entrega, relacionamento, isso é default. Todas têm praticamente a obrigatoriedade de ter. Mas eu volto para o capital humano, né? Eu percebo que, recentemente, semana passada, eu estava na Europa, numa convenção de premiar as empresas do mundo, de uma determinada montadora de caminhões, sobre o aspecto de excelência. E me chamou muita atenção, porque eram 10 empresas premiadas, né? E as 10 tinham uma coisa em comum: o respeito absoluto às pessoas. A forma do relacionamento não era um relacionamento estritamente comercial, era um relacionamento que ultrapassa essa barreira. E eu vou dar um exemplo. Uma dessas empresas, ela, talvez no passado, ela nem falaria com outras empresas, vou falar coisa de 5, 10 anos atrás, e durante o evento, né, essas 2 empresas que se falaram muito pouco nas últimas décadas, empresas de 60, 70 anos, eles se conversando, né, disseram, olha, eu estou gostando muito do teu nível de excelência e gostaria de te convidar porque eu acho que, compondo com o meu, nós 2 cresceremos muito. Então, eu tenho percebido assim, que essa conexão dessa nova geração, junto com a abertura dos CEOs de companhia, né, de compartilhar conhecimento, tem agregado muito valor. O painel Referências, Performance nos Negócios, teve a participação da Viviane Lunelli, da Lunelli, de Jaraguá do Sul, do Hugo Schneider, da Caesar, de Joinville, e dos moderadores Alex Marçom, da Neoliderança, e Caroline Maldaner, da FM Pneus, de Maravilha. Eu tenho orgulho de representar aqui uma empresa de um pequeno município, mas é uma empresa que desempenha uma atividade verde, né, que é a recapagem de pneus, e que tem um propósito que tem muito a ver com isso. E quando vocês trouxeram, todos vocês trouxeram os indicadores de ESG, eu queria que vocês comentassem um pouquinho na prática. É muito desafiador a gente fazer o cliente enxergar isso, muitas vezes, como um valor, né? Então, como é que a Lunelli, né, como é que a Caesar trabalha na prática esse olhar do ESG como um valor de diferencial realmente no produto? Em primeiro lugar, é algo que a gente tem que fazer por crença e entendendo que esse movimento ele vai ficar cada vez mais forte. Os novos consumidores vão ficar mais atentos neste sentido. E tem algo que, para mim, faz o maior sentido de todos, é tu colocar a cabeça no travesseiro e dormir muito tranquilo, porque tu sabe que tu está fazendo o melhor que tu pode. Então, acho que é um pouco disso, assim, de tentar, sim, a levar através né, dos nossos produtos a forma com que a peça consegue se comunicar com o cliente, né, através de um institucional, trazer algumas falas que são importantes para que a gente leve para o consumidor e tente mostrar, mas isso eu acho que é uma questão de tempo. Cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão começando a se importar mais com isso, e principalmente os jovens. Independente de agenda mais recente ou não, é uma política que a gente acredita há muitos e muitos anos, então é o certo a se fazer. E, número 1, você tem a tranquilidade, né, a segurança, a consciência de estar fazendo o certo. Número 2, você tem a expectativa ou a esperança de servir de exemplo para que outros comecem a agir dessa maneira. E acho que o último ponto é que essa agenda toda de ESG mais recente, ela é muito positiva porque ela tem surtido já efeito. Tem gente que ainda não dá bola, tem cliente que não dá bola, mas tem clientes que já estão dando bola sim, principalmente indústrias, clientes grandes,
empresas de fora, seja por regulações de União Europeia, regulações dos Estados Unidos ou não, mas o que acontece é que essa consciência, de uma maneira ou outra, tem sido despertada. Quais os indicadores vocês utilizam para avaliar o resultado de qualidade? Bom, falando especificamente de qualidade, primeiro, falando do caso da Caesar, que é uma empresa industrial, a gente tem toda uma parte de testes, amostragem, laboratório técnico, etc., interno, muito antes de chegar ao cliente, né? E, uma vez chegando ao cliente, a gente avalia NPS, que é uma métrica muito importante, como eu falei, mas isso engloba vários conceitos: qualidade, o atendimento, o serviço, a pontualidade. Então, não é só a qualidade em si, mas a gente acompanha também índices de reclamação específicos ao produto. Agora, tratando-se de novo de indústria que é componente, via de regra, para outras indústrias, não é um tema que acontece com frequência. Então, isso já tem que sair com um grau de teste bastante preciso da manufatura. Mas, então, acho que, do ponto de vista do cliente, respondendo especificamente a sua pergunta, é NPS de uma maneira mais ampla e índice de reclamações sobre produto e tecnicidades em específico. Para nós, um indicador que a gente monitora também é a questão das reclamações e devolução. Então, né, porque a gente, às vezes, tem o cliente que reclama, mas que não devolve, né? Então, a devolução também é algo para a gente relevante dentro desse processo. Qual é o indicador que pode ajudar vocês a se prepararem para concorrentes como a Shein, a Zara, enfim, né, que estão aí no mercado? É extremamente delicado. Quando a gente olha para a Zara de uma maneira geral, não porque é uma empresa atuando de maneira global, mas sim com varejo, com bandeiras que a gente conhece de uma forma muito clara e com uma gestão admirável. Acho que a gente tem que olhar para a Zara e tem que entender muito esse funcionamento, esse processo todo que tem ali desenvolvido. Quando a gente olha para uma Shein, para uma Shopee, é desafiador por diversos aspectos. Mas, no final do dia, eu acho que o aprendizado é enquanto plataforma de operação de e-commerce, né? Como é que eles conseguem produzir em tudo quanto é canto do mundo e ser tão eficiente e tão ágil para a entrega. Mas é uma concorrência extremamente desleal em todos os sentidos, né? Seja pela forma que entra, né, de não ter uma isonomia fiscal tributária para esse produto, e, principalmente, por esse olhar que se tenta, de alguma maneira, que é tentar camuflar um pouco que é uma empresa que está preocupada com sustentabilidade, que quer gerar emprego no Brasil. Gente, isso é só cortina de fumaça, na minha humilde opinião, né? Acho que pode ter opiniões diferentes, mas é extremamente desafiador. Eu acho que a gente está tentando cada vez mais demonstrar que, através dos nossos produtos, a gente consegue construir marca, fazendo investimento, olhando para esse aspecto todo do social, e, principalmente, levando qualidade através dos produtos, porque a gente sabe que a gente está falando de algo que é extremamente descartável, mas é inegável que tem uma competência instalada que, para nós, né, na indústria têxtil, é extremamente desafiadora. Qual é o papel da cultura, da transformação cultural na reinvenção das organizações? Nós temos um desafio quando nós olhamos para a reinvenção, que é como é que a gente consegue ir para o varejo sem necessariamente, né, nós atuamos aqui com uma rede de multimarcas. Então, como é que a gente consegue dar cada vez mais apoio para o nosso lojista, que é esse olhar de a gente conseguir prestar um bom serviço, um bom suporte, para cada vez mais desenvolver esse olhar profissionalizado também nos nossos clientes multimarcas, para que eles tenham, sim, cada vez mais perenidade. Então, o nosso olhar aqui é cada vez mais trazer o varejo para dentro da empresa, cada vez mais, sim, ser uma indústria que tem varejo, e uma indústria que tem varejo também através do multimarca. Então, entender essa mecânica e ir contagiando a empresa por essa velocidade, porque o varejo é muito mais veloz do que a indústria. A indústria, de certa maneira, a gente tem sempre um pouco de tempo de reposição para alguma coisa. O cliente, quando entra numa loja, se ele tiver o produto ali, está tudo certo. Se ele puder comparar ele numa plataforma digital, está tudo certo. E, se não, ele vai para outro e a gente perde a venda. Então, o nosso principal olhar de reinvenção é trabalhar nessa cadeia e trabalhar a agilidade. E o que eu diria é o seguinte: a cultura, ela passa muito por valores. A gente tem uma série de valores, mas talvez 3 sejam fundamentais. O primeiro deles é confiabilidade. A gente é confiável em absolutamente tudo que a gente faz, vende, com quem a gente se relaciona.
seja cliente, seja fornecedor, seja sociedade, seja colaborador, em qualquer uma daquelas empresas. Então, confiabilidade. O segundo é eficiência. Então, nenhum dos negócios para de pé a longo prazo se a gente não estiver constantemente em busca da melhor eficiência no mercado. E o terceiro é inovação, se manter relevante olhando à frente. Então, essa cultura baseada nesses valores, a gente procura valorizar, a gente procura imprimir tanto nas ações, nos projetos, nos relacionamentos do negócio principal do dia a dia, quanto nessas agendas novas que estão olhando para o futuro. O Radar Reinvenção 2024 foi uma aula magna de gestão empresarial. E você pode acompanhar o conteúdo completo do evento no site da Fiesp. Termina aqui o programa de hoje. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!